Há quase 3 décadas, na pequena cidade de Boca do Acre, um grupo de amigos uniu seus talentos e paixão pela música para criar algo único e transformador. Assim nasceu a Banda dos Canamaris, que na época era chamada de Marujada dos Canamaris. Isso em 1996. Fruto da visão e determinação de Esivaldo Nascimento, em parceria com Cleuton Mello, um visionário que enxergava na arte uma forma de unir comunidades e celebrar a diversidade cultural. Sob a batuta de Cirlei Cardoso, ele começou a fazer os convites para os artistas. Logo, os músicos se reuniram e deram vida à sonoridade, envolvente e vibrante, que logo conquista não apenas os corações dos moradores locais, mas também ecoaria além das fronteiras da cidade. Haroldo Galvão formou o bailado e trouxe a energia contagiante que marcariam as apresentações da banda, transformando simples eventos em espetáculos memoráveis. A essência dos Canamaris ia além da música. Ela representava a união entre as diferentes tradições, a valorização das raízes indígenas e o espírito festivo que animava os rituais realizados na quadra da Igreja Católica e na quadra Jacinto Alley. Inspirados pelo Festival de Parintins e pelas culturas das tribos indígenas, os integrantes da banda criaram performances únicas, imersivas e repletas de significado. O Festival de Praia de Boca do Acre tornou-se o palco perfeito para a Banda dos Canamaris brilhar, encantando públicos não apenas no município, mas também em toda a região e até mesmo em outros estados. Seu som inconfundível e a sua presença cativante fizeram com que se tornassem referência musical, levando consigo não apenas melodias envolventes, mas também mensagens de união, respeito e tradições e celebração da diversidade. O nome Marujada dos Canamaris surgiu da seguinte forma. Até então, eles achavam que marujada era algo relacionado à banda musical, devido à marujada de guerra do boi caprichoso e garantido. E Canamaris foi devido à música Vale do Javari. Bom, essa história dos Canamaris, né, ela já vem do Márcio, né, que todo mundo lembra, o Márcio, que teve essa ideia, e junto com esse Esivaldo eles começaram a juntar as ideias para que isso se realizasse, né? Infelizmente, o Márcio ele não pôde usufruir, né, desse grande sucesso, né? Porque nessa época, em 1995 para 96, Manaus estava estourando, né, as toadas. Isso já é o boi de Parintins já existe há muito tempo, mas começou a estourar a nível estadual e também regional, né? E quando eles estiveram em Manaus, eles viram como é que estavam as coisas lá e pensaram, por que não fazer uma banda, né, em Boca do Acre, né, para se apresentar e tal. E surgiu a ideia. Quando o Márcio veio a falecer, o Esivaldo levou essa ideia para frente, né? E aí ele começou a conversar, tinha o Cirlei, que era muito amigo dele, né? E começou a se reunir com os meninos, convidar um, convidar outro, né? Chamou o Haroldo, né, que já conhecia também de dança, de toada. E a minha história, ela passa a entrar porque eu sempre tive uma ligação muito grande com esse Esivaldo e a gente sempre fez projetos muito juntos, né? Inclusive quando a gente criou o Festival de Praia, ele estava sempre ajudando ali, né? Porque a gente na época não tinha condições, mas a Banda dos Canamaris, ela entra em 96 exatamente no momento que o Esivaldo cria a banda junto com os meninos e o festival está nascendo, né? Quer dizer, estava brotando aquele fruto que a gente plantou
E um dia a gente conversando, eles começaram a ensaiar e eu acompanhava, andava com ele convidava um, convidava outro, né? Para a época foi um marco, foi um divisor de águas ali, onde nós tínhamos na época só teclado e voz nas festas. E quando veio a marujada, foi algo bem diferente para a época, bem diferente, e para nós com muita dificuldade, porque primeiro foram assim a questão dos instrumentos, segundo coreografia. Eu acho que essa era uma das maiores dificuldades da época. Coreografia, para pegar música, não tinha na época YouTube, não tinha nada disso, era difícil, foi muito difícil. Então, em si, falando de bandas assim, até nós tínhamos dificuldade até para marcar o horário, local. Por quê? Porque nós não tínhamos a comunicação que nós temos hoje. Hoje basta você ligar aí o WhatsApp, que o WhatsApp faz tudo. Então, no WhatsApp você consegue achar todo mundo, marcar com todo mundo. Pelo YouTube você consegue pegar coreografias, você consegue fazer N coisas, até questão de instrumento, porque hoje você entra na internet, você pede e chega na sua casa. Na época não. Na época o Essivaldo teve muita dificuldade com relação a isso. O Essivaldo é um guerreiro, um cara que lutou, que brigou por tudo isso daí. Então muito da banda se dá em função do Essivaldo, porque nós fizemos uma primeira conversa, daí veio o Guido, daí foi tomando corpo e nós montamos a banda. E foi muito legal. Como eu falei, foi um divisor de águas para a cidade. Quando eu cheguei na escola, eu entrei para fanfarra, né? E tinha um dos instrutores lá que ele me viu tocando e ele me viu assim como alguém diferente. Inclusive ele até me entregou a fanfarra, né? Que foi o nosso amigo Andrade, também mais conhecido como Costela, né? Ele me viu tocando caixinha e assim espalhou-se a notícia. Segundo, disse que eu era bom, e sem falsa modéstia também, eu era muito bom naquilo que eu fazia, né? Quando eu tocava. E conheci o Essivaldo, conheci o Cirlei, né? Conheci o Aurélio, que eram pessoas ali que estavam próximas da ideia que se estava ali amadurecendo. Então surgiu o convite, mas o convite de tocar foi pelo instrumento que eu tocava, a caixinha, né? Que o boi bumbá, ele tem a caixinha faz parte da banda. Então foi aí que começou todo o meu trajeto dentro dos Canamaris. Quando a marujada dos Canamaris estava se formando, né? O saudoso Essivaldo, junto com o Guido e com o Cirlei, começaram a fazer convites, né? Primeiramente, começou a chamar os dançarinos, né? Os músicos, né? Os percussionistas e os que trabalhavam com instrumento de cordas, né? Tecladista também. E, por fim, precisava de um vocalista, né? Eu, cantando nas noitadas aqui de Boca do Acre, tive o prazer, né, de receber esse convite do nosso amigo Essivaldo, junto com o Guido e o Cirlei, naquele momento, né, que estava se formando a banda. Eles me fizeram o convite. Meu nome é Éder Silva, popularmente conhecido, né, como Chicó. E a gente iniciou essa banda, era uma banda tipo que eles estavam ensaiando ali em casa, né? Tipo assim, uma coisa pequena, né? A gente estava ali com cheque, caixinha, surdo. E faltava ali os instrumentos, né? O restante dos instrumentos. Eu fui convidado, aí entrei com o teclado e contrabaixo. Já que não tinha contrabaixo, eu fazia o contrabaixo na mão esquerda, né? Eu era tecladista ao mesmo tempo, baixista da banda. Aí, depois já surgiu uma tampinha, que foi pelo cavaquinho, né? A gente foi começando a montar a banda já, né, com essa estrutura aí, fazendo show já com cavaco, teclado, 2 surdos. Na época tocava o surdo do Aurélio e o Regis.
e Caixinho Guido, né? Aí depois a gente convidou meu irmão para tocar, para fazer parte da banda, tocando, usando violão, né? Aí a banda já pegou esse complemento de violão. Aí depois a gente chamou o batera. Eu acho que o primeiro batera da banda que a gente iniciou foi o Tiahan, né? A gente chamou para tocar bateria com a gente também, foi complementando a banda, né? Depois foram surgindo outros bateristas, né? Depois foi o André Alves, que foi um baterista, começou com caixinha, depois passou para bateria, né? Com a banda. Então a banda vai tendo vários passos, né? Fui componente da banda dos Canamarins, um dos fundadores, né? Mas na verdade quem deu a alavancada para a banda foi o nosso amigo Esivaldo, Eterno Esivaldo. Foi uma pessoa que conseguiu tirar a gente do Boca do Acre, levar a gente para tocar em Branco, em Cacoal, tocar em Praça de Caixa. Enfim, então o Esivaldo foi uma pessoa extremamente importante na banda. E nós começamos, né? Eles tiveram essa ideia, e eles me convidaram o Maílson, né? Convidaram o Guilherme. E aí daí a gente começamos a ensaiar lá no Saudoso Branco, né? Lá no Seu Branco, a gente começou a ensaiar lá, o Regis também fazia parte da banda, né? Eu tocava o Regis também. E daí a banda começamos a tocar em festival em praia, né? Começamos a tocar nas boates, com uma boate tropical, tocamos várias vezes na boate tropical, e daí nós começamos a sair. Fui integrante da primeira formação da Banda dos Canamarins, em Boca do Acre, ou Marujada dos Canamarins, como também era chamada, né? Eu tocava um instrumento chamado por cheque-cheque. Na época era eu, o Cirlei e o Caboclo do Armandão. Então, assim, de uma brincadeira, a banda surgiu, né? A época, ali meados de 94, 95, tudo era muito difícil, né? Conseguir recurso, apoio, instrumento, roupas, fantasias, tudo era muito difícil, mas com muita luta, com muito esforço, né? Por meio do nosso saudoso e amigo, irmão mesmo, Esivaldo, né? Um cara que lutava pela cultura local, assim, com unhas e dentes, tinha a cultura no sangue. Eu já fazia, muito tempo já fazia cultura, né? Mexia com danças e com fanfarra também. Então um dia eu fui convidado pelo Cleodo e pelo Esivaldo, falecido Esivaldo, né? Pra gente, se tinha como a gente formar uma banda. E eles começaram primeiro do que eu, porque eles começaram já com uma patricada, né? E a gente fazia apresentação na igreja, a gente sempre fazia um ritual na igreja, né? Era uma coisa assim voluntária. E nisso tudo, aí o Esivaldo falou comigo se tinha como a gente que eu achava da ideia de formar uma banda. Eu disse, beleza, mas os meninos, os músicos, quando o Esivaldo falou comigo, eles queriam ser só eles. E eu falei para eles que não ia decolar só a banda. Toada não decola só a banda. Como eu vim de Manaus, eu tinha acabado de chegar de Manaus, né? Estava com uns 3 anos mais ou menos, para 4 anos. E aí eu tive a ideia, Esivaldo, por que a gente não coloca os bailarinos? Aí ele disse, mas eles estão colocando dificuldade. Pois é, mas ela não vai decolar sem bailarino. Beleza, e a gente teve a ideia. Inclusive, a gente começou com um ritual, né? Na quadra da Situária, a quadra aberta. E aí eu convidei a parte do pessoal de brincantes para participar, eu sempre tive essa parte comigo, né? O material humano, né? Que era os meninos e as meninas. E aí nessa ideia, eles tiveram a ideia de cobrar, começou a cobrar, que era pra gente cobrar as camisas, confeccionar as camisas também, que era muito caro naquela época. Olá, me chamo Trícia Vilar, fiz parte da primeira formação da banda Marujada dos Canamarins. Na época, fazíamos apresentações com as toadas de boi bumbá na igreja e fui convidada para fazer parte da banda. A partir daí, iniciamos o projeto, apresentando as toadas e coreografias dos bois de Parintins, que estavam fazendo sucesso na época, na capital, né, Manaus. E as nossas primeiras apresentações foram em âmbito local, festival de praia, os arraiais, como o Arraial da Igreja. Logo vieram propostas e convites para outros lugares da região, como Acre, Rondônia, fizemos Expo Acre, bastante show no 14 Bis, Porto Velho, Maitá, Cacoal. Foi uma experiência incrível.
pois desde menina participava de desfiles, danças nas escolas, igrejas e arraiais, e a veia artística através da dança já se fazia presente na minha vida. Então, através da banda, o sonho foi se concretizando. Representar nossa cultura através da minha arte e ainda poder ter um suporte financeiro através dos cachês me trouxe muitos ensinamentos. E aí eu disse assim, vamos colocar o bailarino, o dançarino, que vai dar certo. Aí eu dei ideia de convidar naquela época a Auriana, que é a Aurinha, o Bim, que é o Cláudio, e também, não me engano o nome dela, é Nádia. A Nádia, nós 4. Tá. E aí eu vi que a Nádia não debolava, né? Aí foi quando eu chamei a Trícia e a Priscila. Aí foi. A primeira interpretação foi no Tropical, né? Na boate Tropical. A gente não tinha palco, não tinha nada. A festival era todo, sabe, assim, tinha um objetivo de fazer mesmo, deu a ideia de grudar uma divisa na outra. Tinha um palcozinho lá no fundo, pequenininho, que cabia mal a banda. A gente fez, se não me engano, foi 4, foi 8 ou foi 6 meses, não me lembro bem, para fazer o palco. Até a gente dançava e balançava, né? Que a toalha tem aquele tipo pro lado, que tem, era mais lento, mais chapulado, né? A gente teve essa ideia e deu certo. Olá, gente. Estou aqui para contar um pouco da minha trajetória pela banda dos Canamarins, que na época não era a banda dos Canamarins, começou com o Mário Jara dos Canamarins. No entanto, eu e o Haroldo, né? O Haroldo da UOL, a gente era muito envolvido em eventos na cidade. Aí por isso que veio o convite para mim participar da banda, como integrante da banda. O convite veio do Esival, que na época era empresário, estava tentando juntar uma equipe para formar a banda Marujada dos Canamarins e assim tentar levar o nome da toada, expandir em nossa região. E nesse convite que ele me fez, a minha participação era ser o bailarino da banda. Como tinha eu, o Haroldo e as duas meninas, a Trícia e a Aurinha. No entanto, o Haroldo tinha um personagem que era o Pajé, eu era um índio guerreiro, a Trícia era a Cunha Poranga e a Aurinha a Índia Bela. E também o empresário Esival, ele tinha uma participação, e nisso a gente tinha um ritual, quando era um show grande que a gente fazia, tinha um ritual. O Esivaldo tinha um personagem que era o feiticeiro. Tem umas fotos e eu acho que vocês vão dar esse destaque. Olá, meu nome é Erison Guimarães, atualmente trabalho como gestor escolar, né? E a minha história na banda dos Canamarins começa em 97, mais especificamente começa em 96, eu vou explicar por quê. Em 1996 foi a primeira vez que eu fui ao Festival Folclórico de Parintins, e até então eu até conhecia a toada, gostava, mas não era um fã muito assíduo, né? E o Festival Folclórico de Parintins, que eu sou apaixonado até hoje, me apaixonei assim de uma forma muito grande no festival. E ao chegar em Manaus, na Avenida de Parintins, eu comecei a ensaiar, né, as toadas, aprender todas as toadas do ano, que era em 1996. E ao chegar em Boca do Acre, a banda dos Canamarins já estava formada, já tinha seus dançarinos, seus músicos. E o Esival, na época, sabendo que eu tinha vindo de Manaus, estava conhecendo as coreografias, me convidou para ajudar na montagem das coreografias. E foi isso que eu fiz, né? Na época eu trabalhava pela manhã e pela tarde, não tinha muito tempo de ensaiar, mas nos ensaios que eles faziam pela parte da noite, eu ia, né, assim, sempre que podia, e contribuía. Em 1997, o Esivaldo, que é um dos fundadores, da saudosa amiga Esivaldo, um dos fundadores da banda, me convida para entrar no bailado da banda. E a princípio eu fiquei meio assim, porque eu gostava de dançar e tudo, mas não me imaginava no palco, não tinha tido a experiência. Mas eu aceitei, né? Aceitei, porque no fundo eu tinha vontade, né? Mas faltava a coragem e o convite. E entrei em 1997, eu acho que dos bailarinos eu só não participei da formação, da primeira formação, que é a formação da Trícia, Aurinha, Haroldo e Bim, né? Mas os demais, até a banda sempre ia e voltava, né? Eu participei de todas, né? Até finalizar praticamente, que eu acho que ainda pode retornar, né?
porque ainda teve acho que 2 anos atrás ainda teve a última apresentação, né? Foi a única formação que eu não participei do Bairal. Tiveram essa ideia e eles me convidaram o Maílson, né? E convidaram o Gui. E aí daí a gente começamos a ensaiar lá no Saudoso Branco, né? Lá no Seu Branco, a gente começou a ensaiar lá, o Regis também fazia parte da banda, né? Eu tocava o Regis também. E daí a banda começamos a tocar em festival em praia, né? Começamos a tocar nas boates, com uma boate tropical, tocamos várias vezes na boate tropical. E daí nós começamos a sair em Boca do Acre, né? Fomos para Rio Branco, chegamos a tocar, fizemos o encerramento dos jogos da Amizade em Rio Branco, lá no SESI. Por sinal, um show muito bom. Tocamos também na Expoá, que eu acho que foi o momento alto da banda, né? Tocamos lá. E também tocamos em Capoal, né? Fomos tocar em Capoal, foi um show muito bom. Na época, como era muito difícil a cultura em Boca do Acre, a banda ela deu muita oportunidade para desenvolver a cultura no nosso município. Eu vou dar um exemplo. Quando tinha nossos ensaios, ia muita gente com a gente lá ensaiar. A toada virou uma febre que o show que a gente fazia, lotavam tudo. Vou dar um exemplo que hoje o Adriel não saía dos nossos ensaios. E atualmente o Adriel era um dos bailarinos da banda. Ele era um que não saía lá do nosso ensaio. E muita gente ia também participar. E quando tinha ritual, eu lembro que na quadra de Acituária, na época não era ginásio, era quadra, era descoberta, nós fazíamos ritual e envolvia muita gente no ritual. E movimentava tanta cultura que a gente via a gratificação no rosto das pessoas, no empenho para confeccionar a sua roupa, que ele tinha muita dificuldade, a gente não tinha acesso em nada. Rapaz, na época, né, nós não tínhamos aqui, assim, toada, né? A gente não tinha aquele gosto pela toada, na verdade, né? E daí, após a banda, a gente viu que, né, a coisa cresceu, a gente viu o povo daqui dançando, todas as festas que nós fizemos aqui foi lotada, foi casa lotada, entendeu? E daí a gente viu surgir novos componentes, inclusive a banda está aí até hoje, né? Eu lembro quando a gente tocava em Rio Branco, os caras se espelhavam em nós, entendeu? E até muitas vezes eles pediam que a gente desse alguns toques para eles e tal, entendeu? Então, muito bom, cara. A importância que a banda teve para a época e para a cultura local foi assim um divisor de águas, né? Foi uma abertura de portas de que é possível um grupo de amigos, se quiser levar as coisas a sério, expandir e alcançar um objetivo, né? Nesse meio tempo eu saí, algumas pessoas saíram, outras entraram, a coisa foi ficando mais profissional, e aí alcançaram o sucesso que alcançaram. Não, com certeza a Banda dos Canamarins ela foi muito importante na parte da cultura, né? Porque a cultura é o que é hoje, a cultura sempre foi, né? Dançar, representar, né? Música, né? Esporte, tudo faz parte da cultura. E os Canamarins era a peça-chave da cultura, né? Como até hoje as pessoas ainda cobram, entendeu? Quando está pontuado em qualquer festa que tem hoje em dia, né? O pessoal já se anima, né? É uma coisa que nunca poderia ter morrido no nosso município, na nossa cidade, né? Todo mundo sente falta ainda, né? Tem pessoa até perguntar por que não faz tipo, como chama? Eu gosto de falar o curral, né? Quando a gente fala, não se ensina coreografia de toalha, né? Então é um exercício, é bom de dançar, né? E faz parte da saúde da gente, é bom. E hoje os Canamarins, eu acompanho muito pouco ali em Boca do Acre, vejo algumas coisas ali, eu percebo que a banda dos Canamarins hoje ela não é valorizada como devia. Eu acho que os Canamarins eles merecem muito mais do que é valorizado hoje. Porque a banda dos Canamarins foi um marco, né? Foi um marco, foi um divisor de águas na cultura de Boca do Acre. Foi uma mudança ali radical. A banda dos Canamarins mudou a questão da musicalidade de Boca do Acre. Tínhamos profissionais ali de excelência. Ainda temos até hoje, como eu disse,
O Esivaldo, infelizmente, se foi. Não tocava nada, mas era o cara que articulava. Era o cara que tomava responsabilidade, tomava frente e dizia: eu quero fazer, vamos fazer, e a gente fazia. Chicó, cara, os meninos bailarinos, Haroldo, Trícia, que depois a Trícia foi para Manaus e se tornou uma das melhores cunhamporangas de Manaus. A Trícia dançou no Canto da Mata, cara. Pra você ver a qualidade que tinha. A Aurinha é uma fera. A Arliane começou novinha, acho que 12 anos, 12, 13 anos. Haroldo, Erisso, era o coreógrafo, né? Depois começou a dançar junto com a gente. O Bim, que era o Cláudio Somelo, que depois foi trabalhar na rádio também. Então, cara, a gente não sabia nada, mas aprendimos tudo, todos juntos. Aprendemos muito. Eu aprendi a confeccionar a roupa dos meninos eu confeccionava, fazia os cocais, fazia toda a roupagem deles, de pena ali, tudo aquilo ali, tudo eu fazia. Era algo a mais que eu estava aprendendo ali dentro de Boca do Acre, dentro da banda. Além de tocar, eu também fazia a roupa dos meninos ali. E, cara, eu sinceramente, sem palavras, me dá uma saudade muito grande. Eu me lembro que vinha 10 excursões, né, lá no Acre, vinha de Brasileia, vinha de todos os lugares dos municípios vizinhos, né, de Paulinho, vinha de Portugal, de Rondônia, vinha, gente. Então a explosão é o seguinte, é justamente na época da banda do Zé do Carrapicho, nós estávamos banda Carrapicho, né? Então a banda do Carrapicho ela incentivou naquela época, né? Tudo que era de Amazônia, região amazônica, estava explodindo, né? E pouco lá não ficou por baixo, né? A gente teve várias vezes, a gente fez participação com vários cantores amigos nacionais, né? Ali em Manaus, da capital, né? Nós passamos por todos os cantores, a gente cantou. E geralmente eles contratavam, tinha uns cantores que iam sozinhos, solo, e a banda acompanhava, né, com os bailarinos. Muitas vezes trazia a banda, mas o bailarino estava sempre lá com eles. Mas a banda nossa sempre estava, né, o aniversário foi um dos que trouxe a banda. Foi a banda dos Canamaris que acompanhou vários cantores, né, como Arlindo Júnior, né, para tudo, Carlos Batata, muitos, né? Então naquela época, todo jovem, principalmente as meninas, queriam fazer parte da banda, queriam dançar. Mas naquela época, para ter uma ideia, eram crianças, pessoas idosas, não tinha idade, a praia lotava. Não queria ver show de fora, não, queria ver a banda dos Canamaris, né? E as discussões que vinham do lado, daí de fora, eles vinham, enquanto a banda não se apresentava, eles não iam embora, só quando terminava a última música. Aí, culturalmente, quando nós criamos os Canamaris, foi uma mudança muito grande, porque até então, lá em Boca do Acre, as pessoas dançavam o boi no ritmo do teclado, né? Apesar de ser o ritmo bacana ali, tranquilo, mas o teclado ele é uma coisa ali meio que superficial. Quando você coloca no original, aí é outra coisa. Quando você coloca a caixinha, o bumbo, nós começamos com o cavaquinho, ainda não tinha charango. Depois o Esivaldo trouxe o charango, aí foi aquela dúvida, porque o Antônio Pinto, ele era um cara que ele dominava o cavaquinho, mas o charango já vem com um cordoamento diferente, né? Se eu não me engano, são 12 cordas, o cavaquinho é 4 cordas, o charango, se eu não estou enganado, não conheço muito bem, mas o charango já são 12 cordas. Aí veio o Raimundinho, que não sabia tocar, mas se propôs a tocar, né? Ele disse, eu aprendo, e ele aprendeu em uma semana. Acredite. O Raimundinho aprendeu a tocar charango em uma semana. Dia e noite. Ele acordava e dormia com esse charango debaixo do braço. Há quem não acredite, mas eu digo porque eu acompanhei aquilo ali, todo aquele processo. Quando a gente fala em banda dos Canamaris, a gente lembra de cultura bocacrense, né? E toda forma de manifestação cultural, ela contribui para a formação de uma cultura local, né? E no meu pensamento, eu acho que de quem gosta de cultura, entende um pouco de cultura, não tem como falar de cultura de Boca do Acre sem lembrar da banda dos Canamaris, né? Então a banda tem uma importância significativa na cultura bocacrense, seja na parte de música, seja na parte de dança, seja na parte de apresentações, de criação artística. Surgiram artistas maravilhosos na banda, seja na dança, como eu acabei de falar, e como músico, enfim. E quando o Festival de Praia
ele toma corpo, né? Ele começa a ser uma atração regional, inclusive, que os acrianos adoravam. Os Canamaris vieram se juntar a calhar, né? Eu me lembro que em 96, o primeiro cara que pintou em Boca do Acre cantando toada foi o Klinger Araújo com seus bailarinos. Foi um dos melhores shows que eu já vi de toada naquela praia, que o Klinger era sensacional, além de ser um cara humorista, né? E fazia um show espetacular, bailarinos espetaculares e tal. E os meninos ficaram apaixonados, né? E eles foram tocar, inclusive naquela época eles foram tocar também, né? E o Klinger ficou encantado com eles. Pô, essa banda é legal e tal, né? Essa banda, né, vai dar certo e tal. Elogiou, né, os meninos, né? Naquele tempo eram muitos, né? Tinha, sei lá, uns 30 integrantes, né? Tô brincando, não chegava a 30 não. Mas tinha muitos integrantes, né? Tinha, acho que era o Surdo, né? O Surdão, que tinha uns 3 ou era 4, 2 caixinhas, né? O charango muito bem tocado pelo Toinho, né? O Chicó nos teclados, né? Enfim, uma banda completa. Eu acho que todos os outros vão dar seus depoimentos aqui. Mas quando os Canamaris começaram a pegar realmente corpo, né? Assim, de uma banda, né? E os acrianos, cara, eles adoravam. Quando eles viam a toada, eles ficavam encantados, que eles nunca tinham visto, né? Só quem via toada mesmo, quem ia até Manaus, né? A toada não era conhecida. Só que nessa época a toada começou a ser expandida, né? Começou a ser mostrada através do Davi Assayag, da Fafá de Belém, que gravaram o Vermelho, e eles começaram a aparecer em todo o Brasil. E isso começou a vender muitos discos, CDs na época, né? Vender muitos CDs. E eu me lembro que eu falei para o Sivaldo, onde nós temos que tocar a toada, como eu tinha a possibilidade de, sempre fui diretor da rádio, como a gente tinha a possibilidade de tocar na rádio, eu disse, Sivaldo, eu preciso colocar a toada na cabeça dos bocacrenses, né? Para que eles aprendam as letras, que eles aprendam as músicas e eles possam, né, quando a banda se apresentar na praia, as pessoas comecem a cantar as músicas juntos e fazer a coreografia junto com eles, né? Inclusive, quando a gente entrava na praia, eu gostava de fazer chamava um por um, né? Eu fazia 2 para lá e 2 para cá, é agora, mais forte, mais alto, né? E quem é caprichoso, levante seu braço. Aí a galera fazia o caprichoso, garantido. E começou a ter as torcidas, né? Torcida do caprichoso, torcida do garantido, né? E eu me lembro, né, que isso começou a ter uma coisa assim, fervia a praia quando os Canamaris entravam. O pessoal dançava, a gente via todo mundo fazendo a coreografia, inclusive os acrianos, encantados com aquilo, né? E quando o festival de praia ele toma corpo, né? Ele começa a ser uma atração regional, inclusive, que os acrianos adoravam. Os Canamaris vieram se juntar a calhar, né? Eu me lembro que em 96, o primeiro cara que pintou em Boca do Acre cantando toada foi o Klinger Araújo com seus bailarinos. Foi um dos melhores shows que eu já vi de toada naquela praia, que o Klinger era sensacional, além de ser um cara humorista, né? E fazia um show espetacular, bailarinos espetaculares e tal. E os meninos ficaram apaixonados, né? E eles foram tocar, inclusive naquela época eles foram tocar também, né? E o Klinger ficou encantado com eles. Pô, essa banda é legal e tal, né? Essa banda, né, vai dar certo e tal. Elogiou, né, os meninos, né? Naquele tempo eram muitos, né? Tinha, sei lá, uns 30 integrantes, né? Tô brincando, não chegava a 30 não. Mas tinha muitos integrantes, né? Tinha, acho que era o Surdo, né? O Surdão, que tinha uns 3 ou era 4, 2 caixinhas, né? O charango muito bem tocado pelo Toinho, né? O Chicó nos teclados, né? Enfim, uma banda completa. Eu acho que todos os outros vão dar seus depoimentos aqui. Mas quando os Canamaris começaram a pegar realmente corpo, né? Assim, de uma banda, né?
E os acrianos, cara, eles adoravam. Quando eles viam a toada, eles ficavam encantados, eles nunca tinham visto, né? Só quem via toada mesmo, quem ia até Manaus, né? A toada não era conhecida. Só que nessa época a toada começou a ser expandida, né? Começou a ser mostrada através do Davi Assayag, da Fafá de Belém, que gravaram o Vermelho, e eles começaram a aparecer em todo o Brasil. E isso começou a vender muitos discos, CDs na época, né? Vender muitos CDs. E eu me lembro que eu falei para Sivaldo, nós temos que tocar a toada, como eu tinha a possibilidade de, sempre fui diretor da rádio. Também quero aqui lembrar um pouco dos músicos que faziam parte ali da banda dos Canamarês, né? Eu me lembro muito bem quando eu comecei a dançar e fazendo parte dos bastidores ali da tribo. Tinha um amigo que cantava na banda, que ele era muito especial pra gente, né, no meio dos músicos, no meio dos artistas, que é o nosso amigo Kiko Baroni, que depois de um tempo continuou como cantor oficial da banda dos Canamarês. Isso é muito legal. Foi muito relevante, onde ele também levou muito entretenimento, muita alegria, né, cantando na banda dos Canamarês. E isso pra gente é muito importante, que Deus o tenha, né? Mas ele vai estar sempre vivo na nossa memória, na cultura, na banda dos Canamarês, e sempre vai ter aquela lembrança dele levando a alegria para o povo de Boca do Acre, para o município. Lembro-me também que, saudosamente, lembrando aqui do nosso amigo ex-vocalista também, Kiko Baroni, né? Nós éramos amigos de longas datas de infância. E nós conversávamos muito quando a gente assistia os shows, né? Conseguíamos ver os shows aí. Na época nós éramos menores de idade. Então, quando nós tínhamos a oportunidade de assistir os shows, a gente ficava comentando muito, né? Sobre a forma que era feita, sobre tudo que envolvia, né? O trabalho, a música, a forma que era cantada, as toadas que eram cantadas. Tudo aquilo ficava ali na nossa memória e a gente tentava reproduzir de uma certa forma onde nós estávamos começando também a tocar, mas não com tanta expressividade que os músicos profissionais da cidade tinham, né? Mas a nossa vontade de fazer parte dessa família era tão grande e que nós um dia alcançamos aí esse objetivo. E pra gente foi algo assim, muito satisfatório, foi algo muito gratificante na realidade. E nós conseguimos realizar um sonho de criança, né? Olha, eu vim também aqui prestar uma homenagem, né, ao nosso querido amigo, e também foi um cara que se dedicou muito na questão da Marujá dos Canamarês. Era uma coisa que ele amava muito, né? Foi um dos últimos vocalistas da última formação que teve, que é o nosso querido amigo, saudoso Kiko Baroni. Até me emociona em falar do Kiko, porque foi uma morte assim tão precoce que a gente não esperava, mas a própria Deus leva ele, né? Então eu quero deixar aqui a minha singela homenagem a ele, por ele ter sido um cara também batalhador nessa questão de levar a cultura de Boca do Acre, do nosso estado, através do seu cantar, através da sua música, na banda Marujá dos Canamarês. Falando dos participantes dos Canamarês, eu lembro do nosso saudoso amigo Kiko Baroni, que em algumas conversas que a gente teve próximo da morte dele, ele sempre dizia da vontade dele de ir a Parintins. E o Kiko era um menino, antes de entrar nos Canamarês, eu não conheci já nos Canamarês, ele era muito tímido, né, muito na dele, e eu acredito, né, que a banda dos Canamarês proporcionou ao Kiko desenvolver o potencial que ele tinha como apresentador, como locutor, como cantor, né, e é uma pessoa assim querida, né, que infelizmente não está mais entre nós, está com Deus, e que teve um papel importante também na formação da banda. O próprio Esivaldo, que foi o mentor de tudo isso aí, o Esivaldo juntamente com o Cirlei, juntamente com o Márcio, que Deus o tenha, infelizmente nós perdemos, foi um dos colaboradores da banda na questão da ideia, né, de colocar em prática mesmo. Fazer um parêntese aqui a respeito do Esivaldo. O Esivaldo para mim foi um guerreiro, um cara que sempre lutou pela cultura de Boca do Acre, um cara que
e sempre foi muito espontâneo, mas muitas vezes mal entendido, porque eu particularmente achava assim que o Osivaldo vivia um tempo à frente de Boca do Acre, sim. Acho que pelo fato de estar sempre vindo aqui em Manaus, e ele sempre trazia novidades e queria implantar certas coisas que muitas vezes as pessoas não entendiam e acabavam julgando. Mas faz parte daquelas pessoas que lutam, daquelas pessoas que brigam pelos seus ideais, né? E ele sempre foi assim, foi um cara bacana, não tenho nada que reclamar, um grande amigo que eu tive e que Papai do Céu hoje tem ele lá do lado dele com certeza. E quando nós começamos a banda, para me ficar mais próximo dos caras, deles ali, do pessoal, né? Porque a gente tem que manter a proximidade, tem que respirar aquilo. Cara, a gente tem que viver. Ele disse, olha, eu tenho uma casa aqui embaixo aqui, eu quero que tu venha morar aqui. Eu fui morar lá. A casa só tinha um colchão e um ventilador. Mas eu fui para lá, para ficar próximo dos caras. Claro, eu tinha minha casa lá no PQA, morava no PQA, beleza. Mas eu queria estar ali perto, queria estar próximo. E o Osivaldo, mais o Cirlei, foram dois caras ali que tá doido, tá louco. Foram dois caras ali demais, mano. E aí eu sinto muita falta. Né? Por meio do nosso saudoso e amigo, irmão mesmo, Osivaldo, né? Um cara que lutava pela cultura local, assim, com unhas e dentes, tinha a cultura no sangue. Era um descobridor de talento, né? Ele era um talento, então ele, para a cultura local, ele fez muito. Tanto é que a banda, né, dos Canamaris se tornou realidade por meio dele. Claro, esforço de todos, mas ele corria atrás, ele incentivava e assim ia. Apareceu a oportunidade por acaso. Eu que gostava muito de toada, até hoje sou apaixonado por toada, pelas canções, pela arte, por tudo, né? Eu, por acaso, fui agregado na banda, né? Como era assim, bem participativo na questão de ouvir as músicas, né, as toadas, né, e também aprender os ritmos, mesmo que simples, com a minha caixinha de fita cassete, com os ferrinhos que prendia a janela da minha casa, né, fomos assim, eu com meu amigo Itamar, vou dizer um pouquinho de como tudo começou, né, como ritmo, como eu me apaixonei pela toada. Né? Na época, quando a gente era mais jovem, aí, eu e o Itamar, o pastor Itamar agora, junto com o Ney, meus amigos, né, desde a infância, começamos assim, a trabalhar um pouquinho esse ritmo da toada, que não era bem visto aqui em Boca do Acre. Aliás, era bem visto depois que a banda dos Camarins foi começar a tocar aqui. Né? E desde essa época nós começamos a se apaixonar pela canção também, né? Pela música, pela arte da toada. Então nós com nossas brincadeiras, fomos lá com a caixinha de fita cassete, Itamar com o seu cavaquinho, daí com o violão, vamos sair alguma coisa. E daí, né, com tudo isso acontecendo, né, muita gente sabendo como a gente gostava de tocar, de toar em si, certamente um dia, quando a banda dos Canamaris iam se apresentar no ginásio, né, de esporte, eu fui lá, né, como apreciador, espectador da banda. Fui lá para assistir a passagem de som, né, que eu admirava muito eles. E fiquei lá, esperando a passagem de som que eu gostava muito. E, porventura, o Caixinha, o Guido, na verdade não o Guido, que foi um dos percussores da banda, não podia comparecer no ensaio, não sei o que houve, né? Que ele não estava no momento da passagem de som. E como já ouvia falar do que eu gostava, que nós já ficávamos brincando na casa do pastor Itamar, né, de toada em si, me convidaram para lá só para passar o som. Né? E eu nervoso, eu digo, nunca toquei, nunca participei lá, mas só faz o ritmo que a gente só para passagem de som na caixinha e tal.
E eu fui. E foi daí que o simples, né, eu levei a levada rapidão assim, simples, sem firulas, sem passagem sobre nada. Eles gostaram da levada, da pegada, de como eu estava tocando, e assim, pois André sempre participa dos ensaios, tá pegando que, se não me engano, futuramente o Guido está se programando para ir embora, e você se aperfeiçoando, possivelmente você vai agregar na banda dos Canamarins. E assim foi o meu início na banda. Acho que o episódio mais marcante para mim, né, como eu já estava agregado na banda, já tocando, já me entrosado na banda, né, o episódio mais marcante foi quando o Davi Assayag veio para nossa cidade. Davi Assayag, que eu sou fã. Né. A banda dos Canamarins, ela teve uma importância muito grande na questão musical, na minha carreira musical, né? Porque foi através dos Canamarins que eu vinha tocando e despertou essa paixão pela música, né? Então, comecei a tocar, aprender, né? Com 3 meses aprendendo, eu desenvolvi um pouco rápido. E aí as pessoas já viram e já despertou aquela oportunidade de participar da banda, né? E aí foi quando eu recebi o primeiro convite do meu amigo Júnior, né? Júnior era um violonista excepcional, né? E quando ele fez o convite, ele já queria, era um período que ele estava querendo se afastar, porque ele já era evangélico, e ele estava querendo preparar alguém para que desse continuidade, né? Mas mesmo assim eu fiquei um pouco com medo. E aí foi quando o Chicó, né, o maestro da banda, me convidou. E eu, vamos! E foi aí que eu tive coragem e fui participar da banda. Era em torno de 98, né? Comecei a participar da banda, violãozinho ali. E aí quando foi... E a banda, durante esse período, ela tinha essa questão de... Tinha ano que tocava, tinha ano que não. Porque a banda, ela tinha um gasto muito grande. Não era nem questão de cachê, mas a questão de roupagem, né? Porque a gente mora longe da capital. E os acessórios, tudo muito caro, né? E teve essa questão toda. E aí quando foi em 2006 eu recebi um convite, né, para assumir a banda do meu amigo Esivaldo, né, que não está mais entre nós. E aí daí em diante o Esivaldo, você vai comandar a banda e deixa o resto comigo que eu corro atrás, tá bom. E aí foi quando eu pensei, e por que não dar chance para novas pessoas, né? E aí foi quando eu comecei a mudar a cara da banda, né? Dando oportunidade para novos talentos, né? E durante esse período a gente teve grandes nomes, né? Inclusive eu tive a oportunidade de tocar com alunos meus, né? Que com pouco tempo já tinham passado de mim, não tem nem comparação, né? O Breno, né? O Isailton foi meu aluno. O André Alves, cara, quando eu entrei na banda ele já participava. O André Alves era caixinha. E quando a gente passou a assumir a frente da banda, o André Alves já foi cantar, porque ele tinha um vozeirão, cara muito bom, né, de palco, presença. E aí a gente começou a revolucionar. E teve outros nomes, como o Felipe no violão, o Laílson, o Isailton, o Jarno, né? Então, Danilo, teve diversos nomes que passaram e que foi uma oportunidade dessa galera, né? Teve algumas pessoas que continuou, outras não, né? Mas daí em diante, a banda sempre esteve presente nos eventos locais, aqui próximo da região, e foi muito sucesso, cara. Tive a oportunidade e o privilégio de participar da banda dos Canamarins por volta de 2008, onde recebi o convite para ingressar na banda através do nosso amigo Ney Vieira também e do saudoso Esivaldo, que foi o líder da banda naquele momento ali, na qual eu pude participar. E fiz algumas apresentações em anos intercalados. Minha última apresentação foi no ano de 2017, no Festival de Praia, onde pude me apresentar pela última vez como baterista da banda dos Canamarins. A banda dos Canamarins foi uma banda extremamente importante para a cultura do nosso município, né, especialmente para a formação também musical de cada um de nós que tivemos a oportunidade de integrar, né, e tocar junto com os antigos músicos, que recordo-me quando era na época de 22 de outubro, aniversário da cidade. Então, no auge, as bandas de toada que vinham de Manaus se apresentavam aqui na nossa cidade. E a gente muito jovem, garoto ainda, pequeno,
ia para festa, para praça e ficava ali na beira do palco vendo, né, as bandas tocando. E os Canamarins também já tocavam naquela época, né, a antiga formação. E especialmente para mim era algo assim especial, eu ficava ali abismado, né, com também a musicalidade e assim, a performance que acontecia, a magia na realidade, né. Então para mim foi uma honra muito grande quando eu tive a oportunidade de também fazer parte e tocar com algum daqueles músicos também da antiga, né, e continuaram aí a levar esse caminho da musicalidade no município. A Banda dos Canamarins ela foi importante tanto na cultura do município, né, como também assim na expressão cultural, onde levou também o nome de Boca do Acre para outro estado, foi o estado do Acre aqui. Então houve muitos eventos onde o estado do Acre começou também a conhecer um pouco mais da cultura amazonense, que é através da toada, né, de Parintins, de Manaus e Boca do Acre também, que teve essa importante missão de levar a toada também para outros estados, né. Então, eu sou Rafa Souza, tive uma participação breve nos Canamarins, né, que foi uma experiência muito boa, né, porque fazer parte dessa banda, onde tem história do município de Boca do Acre, que engrandece muito a cultura desse município, né. Então a minha experiência foi muito breve, mas foi muito gostosa de participar, porque muitas pessoas tinham vontade de dançar nos Canamarins, e ali participando do bailado da tribo, né? Eu não era o bailarino oficial, mas fazia parte da tribo que tinha na Banda dos Canamarins. Então era muito legal a gente dançar no palco, participar de outros eventos, junto com essa banda aí que tem um nome muito, podemos dizer assim, cravado historicamente, né, na cultura do município, porque eles levavam muita alegria, né, muito entretenimento, diversão para o público que estava assistindo ali a Banda dos Canamarins. Então, para mim foi uma experiência bem legal, né, fazer parte desse trabalho, desse projeto, que, se Deus quiser, vai continuar, né. Também quero também ressaltar a importância, né, da Banda dos Canamarins para a cultura do município, que engrandece, né, enriquece uma banda com o nome dos povos originários, né, Canamarins, onde fala sobre as histórias dos povos originários, como os rituais, a própria toalha cantada, né. Então isso é muito importante para a cultura do Amazonas, né, para a cultura do município de Boca do Acre e a cultura em geral, onde isso agrega tanto como na parte histórica, né, tanto como na parte artística ali, que as roupas também eram confeccionadas no município, né, a roupa da tribo, a roupa dos bailarinos oficiais. Então isso, quer queira ou não, é muito importante para a cultura do município, né. Eu tocava contrabaixo em 2001 na banda Canamarins. Eu cheguei em Boca do Acre em 2001 e logo músico atrai músico, né? E eu conheci o Ney na paróquia, né? Um grupo de jovem. Aí eu comecei a tocar com ele lá e logo a gente foi fazer a banda Pagodeando e a gente tocava lá na praça. Era bacana. E em seguida eu recebi um convite do Chicó para tocar contrabaixo, que eles ficaram sabendo que eu tocava violão, cavaquinho e contrabaixo. Aí eu encontrei bastante dificuldade logo quando eu fui começar a fazer os ensaios com a banda Canamarins. O campo harmônico muito diferente, né? A cultura também me surpreendia muito, eu ficava muito encantado com o boi-bumbá. E até mesmo para pegar rápido, né, aquele repertório gigantesco e difícil de tocar, que eu vivi e eu levo no fundo do meu coração muito mesmo. A experiência foi ótima. Né? Fiz parte, iniciei depois da primeira formação, depois veio o Eris e em seguida, né, tive a oportunidade de fazer parte dessa banda. E falar de Canamarins é algo assim que nos enche de alegria pelo fato da banda ter feito parte da cultura de nossa cidade. Inclusive, né, teve momentos que foram fazer show fora, a gente até brincava porque a gente dava autógrafo, né, e assim a banda foi bem
vamos usar esse termo, né, foi bem conhecida, ficou famosa, né, assim, diante, né, da nossa cidade. A banda dos Canamarins, onde participou, né, da exposição do Acre, da Expo Acre. E aí a banda também nos proporcionou muitos momentos bons, né, muitos momentos felizes, inclusive como por exemplo, né, amizades, né, que hoje ainda, né, a gente se encontra e lembra, e amizades que, né, que ficaram, que serão para sempre mesmo. E assim, a minha participação, como eu melhorei muito no sentido de, eu era muito tímido, e eu melhorei muito quando foi se apresentar no palco, né, e aí a gente vai perdendo a timidez, e isso me ajudou muito, né, como, até mesmo posso falar como profissional, para falar diante ao público, né. Então assim, os Canamarins, como falei, trouxe muitos momentos bons, e um dos momentos bons, assim, que vale ressaltar, que ficou marcante para mim principalmente, eu acredito que para os demais, foi quando nós dançamos com o Davi Assayag. Ele veio para a Boca do Acre sem bailarina, e vai ser vocês que vão estar, né, fazer parte, né, da banda nesse dia, vai ser o bailado dele. Então assim, foi muito gratificante, né, dançar com o Davi Assayag, ser o dançarino da banda, né, naquele dia, e isso foi um momento muito marcante. E assim, gostaria muito que a banda voltasse, né, nós já se passaram, por exemplo, falando de bailado, de dançarino, já foram várias versões, né, teve a primeira formação, a segunda, a terceira, entraram vários dançarinos, como por exemplo, posso estar citando vários nomes aqui, da Trícia, a primeira formação, Bim, Haroldo e a Ariana, até a última formação que veio, acredito que foi a Jaqueline, Ellen, né, então, Priscila, então foram pessoas assim, que fizeram parte da banda e que ficaram marcados no nosso município, né. Começou no ano de 2010, né, através do meu amigo Nevieira, que me chamou para fazer parte da banda, né. Até então eu conhecia a banda apenas porque eles faziam um grande sucesso em anos anteriores, né, em períodos anteriores. E então por ter muitos amigos lá que faziam parte da banda, como o Ney, o Glails, na época a gente tinha algum entrosamento, o João. Então, a partir daí eles me convidaram para fazer parte da banda, no ano de 2010. E eu continuei até 2022, foi a última formação e a última apresentação, né, que a banda fez aí. E então o meu período foi de 2010 a 2022. A banda, o que ela influenciou nos jovens, eu creio que foi a parte cultural em si, né, porque, como todos sabem, a gente vive na região amazônica, a gente vive em uma cultura dos povos originários, então os Canamarins levavam muito isso, a representatividade indígena, o rito, né, as danças, a forma de vida do povo ribeirinho, do povo indígena, então isso acrescentou muito na cultura para os jovens do município, né, não só os que dançavam na banda, não só a gente que participava, mas para toda a galera que assistia os shows, que viam, né, todos eles curtiam em si essa parte cultural que a banda proporcionava ao público. Eu tocava esse instrumento, charango. Eu tive que aprender esse instrumento, eu nunca tinha tido contato com ele. Tive que aprender no último dia praticamente, mas foi uma experiência muito boa, fazer parte dessa geração, dessa segunda geração dos Canamarins, e contribuiu bastante para o meu crescimento como músico. Tive ótimas experiências lá com músicos renomados na cidade, como o nosso amigo Ney, o nosso eterno Glails, né, que chegou a falecer. Eram músicos aí já que nós tínhamos como referência e só contribuiu para a minha passagem nessa banda. Então, tenho muito a agradecer, né, por ter participado, por ter tido esse convite de participar da Banda dos Canamarins, né, nesse ano. E mais uma vez, né, só contribuiu bastante para o meu crescimento e foi uma experiência que eu nunca vou esquecer. Vim aqui na casa do meu amigo Ney, meu irmão Ney, e pude rever esse instrumento e foi muito nostálgico, né.
ter muitas memórias daquela época. Eu fui, por um tempo, vocalista da Marujá dos Cana Maris e também, um período, tecladista da banda. O convite, através do nosso querido e saudoso amigo Esivaldo Nascimento, foi um dos fundadores da banda Marujá dos Cana Maris. Posteriormente, também, o convite do maestro Alcineiro, Neizão, que me fez o convite para que a gente pudesse, naquela época, participar da banda. Olha, a banda, na minha vida musical, profissional, ela agregou muita coisa boa, porque toada, quem toca toada sabe que ela é riquíssima em questão de arranjos, em questão de melodias, né? Então, para mim, que sou músico, isso agregou muita coisa boa de conhecimento, de aprendizado, né? Para que eu pudesse enriquecer o meu conteúdo musical através da banda, através da minha participação na época. Olha, a banda Marujá dos Cana Maris, na minha opinião, ela é a representatividade da cultura do estado do Amazonas, ali que a gente pode dizer Parintins, né, que é o centro hoje das atenções em relação a esse estilo musical. E também para a Boca do Acre, né, que também passou um tempo que a Marujá dos Cana Maris fez muito sucesso, não só aqui, como fora de Boca do Acre, em outro estado. Hoje é adormecida, mas a gente acredita que a gente ainda pode trazer de volta essa cultura tão rica que é a questão da toada na nossa cidade e também levar daqui para outros estados, como um dia aconteceu. Então, na minha opinião, a toada, a Marujá dos Cana Maris, representou e representa até hoje uma figura muito forte na questão da cultura do nosso estado. Eu estive lá em 2013, participando da banda, né, a convite do Ney. O Ney sempre teve isso de dar oportunidade, né, para várias pessoas, né, tinha muitos músicos, né, cantores que apenas faziam participações nas igrejas, né. E eu tive essa oportunidade de estar na banda, né. A banda, no ano de 2013, ela fez abertura para a banda Calypso, né, que teve aqui no Festival de Praia. Estar no palco, né, com a banda, estilo de toada, né, um frevo, aquela agitação que ia ser inexplicável. Né. A parte de colocar pessoas, né, dar oportunidade para pessoas participarem. Né, pessoas que assim, até então não estavam na música, tocando em bar, em festa, essas coisas assim, né? Porque no meu caso eu tocava só na igreja nessa época, então eu tive a oportunidade de estar na banda, agradeço muito, né? Todos da banda, né? Sempre fui bem acolhido nela, desde os meninos que eram dançarinos, né? A gente faz amizade, tudo. E uma coisa bacana de se falar é que nessa época também, e antes também, eu já ouvia falar que a banda estava no auge, né? Sempre teve no auge, né? Sempre foi atrativo esse tipo de banda. Né? Assim, então eu já ouvia falar que ela tocava em vários municípios, em vários lugares, né? E assim foi aquele negócio que eu fiquei, meu Deus, vou estar lá na banda junto com a galera, né? Então isso foi o que tirou o medo, né? Inicial para eu tirar um pouquinho desse medo para tocar em outros lugares também. Depois eu fui para voz e violão, arrisquei, né, cantar em outros lugares também, tudo, né, dessa sementinha que surgiu na banda Cana Maris. A minha paixão, meu amor pelo Cana Maris deu-se início desde a minha infância. Como espectadora, eu já admirava o trabalho e com o passar dos anos, a banda se desfez, né? Estou na secretaria, né, há algum tempo já, há alguns anos, mas só no ano de 2022 foi que eu tive a oportunidade de desempenhar esse projeto, porque eu tinha elaborado o projeto antes, mas veio a pandemia e aí os eventos paralisaram, eu não tive como dar continuidade. E eu tinha essa vontade de ver novamente a nossa cultura nos palcos do Festival de Praia, como já era uma tradição, né? A minha mãe saía daqui com a gente, todos pequenos, para a praia.
somente porque a gente queria assistir o Canamariz. Muitas das vezes, na maioria das vezes, sem nada, sem R$1 no bolso, mas ela ia só porque era o nosso desejo ver o Canamariz. E o Kiko pôde realizar esse sonho futuramente de cantar no Canamariz, por intermédio do Ney, um grande amigo dele, e ele pôde realizar esse sonho. Foi a nossa maior felicidade, nossa maior alegria, ver a realização de um sonho dele, porque ele já brincava com isso, né? Ele brincava, imitava, inclusive ele imitava o Alexandre, o Para, sem saber um dia que ele ia dividir os palcos com o Para. E isso me motivou a querer, a buscar, correr atrás de refazer o Canamariz. Contei com a ajuda do meu colega de trabalho, o Grione, que também sonhava o mesmo sonho comigo. Não foi fácil, muitos nãos, não tivemos assim o incentivo que a gente esperava. Claro, a gente teve uma ajuda aqui e acolá, mas não foi fácil. Por vezes eu pensei em desistir, me desanimei, me entristeci, mas o Kiko não deixava eu desanimar. Ele sempre dizia para mim que eu não podia desistir, que eu tinha que ir até o final, dar o meu melhor, e foi isso que a gente fez. A gente trouxe de volta aos palcos do festival uma banda pronta, bem estruturada, bonita e organizada. Que, inclusive, a gente teve que adiantar, antecipar a nossa apresentação, que seria no domingo. Infelizmente, o cantor da abertura não pôde vir. E olha quem preencheu o vazio da atração nacional. Ironicamente, foi o Canamariz. E felizmente para nós, né? Então, que esse documentário sirva principalmente para aquelas pessoas que não conheceram a banda, os novos, meninos novos, né, a nova geração, que realmente teve uma banda que fez sucesso em Boca do Acre, uma banda de um ritmo regional, que é o Boi Bumbá, né, que é tão famoso, né, em todo o Brasil, principalmente hoje todo mundo conhece, principalmente depois que a Isabelle entrou no Big Brother e mostrou mais, né, algumas coisas. Mas nós tivemos uma banda maravilhosa, que foi a Banda dos Canamariz, sendo uma das principais atrações que Boca do Acre já teve. Quando a Banda dos Canamariz estava no auge, que entrava, a galera ia à loucura, cara. Era um negócio de arrepiar, um negócio diferente. Todo mundo cantava, todo mundo dançava, e eu tenho orgulho de ter feito parte disso também. Eu espero que não deixem de reconhecer aquelas pessoas que passaram, né? Que ajudaram Boca do Acre a fazer cultura. Não se pode deixar que Boca do Acre esqueçam das pessoas que levantaram a cultura no nosso município. O Esivaldo, por exemplo, é um cara que merece ser homenageado sempre, né? Eu sou daqueles que eu acho que a pessoa, para ser homenageada, ela tem que ser em vida. Mas o Esivaldo merece todas as nossas homenagens a todos os meninos que passaram pela Banda dos Canamariz, a gente que viveu com vocês essa emoção. Foi maravilhoso, foi sensacional. Eu espero que esse documentário que está sendo rodado sobre os Canamariz seja, né, guardado para sempre, com as imagens que forem resgatadas, com as histórias que forem contadas aqui, porque um dia a gente fez bonito com uma banda que se chamava Banda dos Canamariz e que será guardada eternamente em nossa memória. Olá, meus amigos, eu sou Nil Armstrong, músico, violonista, produtor musical do Boi Bumbá Caprichoso, integrante do grupo Canto da Mata, e estou aqui para fazer uma menção especial ao grupo Marujada dos Canamariz de Boca do Acre, e esse grupo especial que desde os anos 90 vem divulgando as nossas toadas dos bois de Parintins, a nossa música regional, esse projeto que realmente trouxe grandes frutos, né, para a Boca do Acre e toda a região, já que eles se apresentaram
em toda aquela região, no Acre, em Porto Velho, e em outras regiões que saíram divulgando o nosso ritmo e toda essa nossa cultura maravilhosa. Aqui eu quero parabenizar todos os integrantes e também dar uma palavra de incentivo para que todo o projeto artístico ele tenha uma continuidade. Eu acho que isso serve de inspiração e serve também para divulgar a nossa música e a nossa cultura. Meus amigos, sou Maílson Mendes da banda Canto da Mata. Venho aqui fazer uma homenagem e um agradecimento a esse grupo Marujada dos Canamaris, lá da Boca do Acre, né? Por tudo que eles têm feito e continuam fazendo pela cultura aqui da nossa região. Desde a década de 90, né? E dizer para vocês, continue com o projeto lindo que vocês estão fazendo, né? Divulgando a dança, a música, a poesia, tá? E parabéns aí, continue na luta, tá? Um forte abraço aqui de todos do grupo Canto da Mata. Olá pessoal do Marujada dos Canamaris, eu também quero desejar e felicitar também essa banda que vem desde a década de 90, divulgando as toadas, divulgando não só no Amazonas, mas também dos estados vizinhos como Acre, Rondônia, e dizer que quero que vocês continuem fazendo esse trabalho que é maravilhoso, que a gente realmente admira muito, porque a gente vive também nessa esfera também da toada, né? Então, parabéns por esse tempo todo de divulgação e nosso carinho especial a todos vocês aí do Boca do Acre e região. Este documentário é uma homenagem à trajetória marcante da Banda dos Canamaris e de todos os artistas que contribuíram para que ela ficasse na história. Essa narrativa transcendeu fronteiras geográficas para tocar corações, inspirar mentes e unir comunidades através da poderosa linguagem universal da música. Uma jornada repleta de emoção, ritmo e harmonia, que ecoa até os dias de hoje como um legado de talento, amizade e autenticidade.